Minha sogra sabotou meu casamento. Adivinha o que eu fiz com ela? Vocês acham que eu deveria deixar ela morrer? Foi essa pergunta que ecoou pela sala de espera do hospital, enquanto eu segurava nas mãos trêmulas o papel que determinaria o futuro de Conceição, minha ex-sogra. A mesma mulher que um dia me olhou nos olhos e disse que eu era uma inútil, que nunca seria boa o suficiente para seu filho, que meu casamento não duraria nem 2 anos. E ela estava certa, não durou. Mas não pelos motivos que ela imaginava. Agora, aos 105 anos, Conceição estava internada há 3 semanas, dependendo de um respirador artificial. E eu era a única pessoa no mundo disposta a assinar os documentos para manter os aparelhos funcionando. Irônico, não é? A vida tem dessas voltas cruéis que nos fazem questionar tudo o que pensávamos saber sobre perdão, sobre justiça, sobre o que é certo ou errado. Meu nome é Severina, tenho 75 anos e essa é a história mais dolorosa que já vivi. Mas antes me fala aí, a vovó aqui quer saber de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e de qual estado você é. Comenta aqui embaixo, vou ter o prazer de te responder. Agora vamos para a minha história. Uma história que começou 15 anos atrás, quando conheci Ricardo numa festa de formatura em medicina, aqui mesmo em Porto Alegre. Ele era residente de cirurgia cardiovascular. Tinha aqueles olhos castanhos profundos que pareciam enxergar diretamente na minha alma e um sorriso que conseguia iluminar qualquer ambiente. Eu acabava de me formar em enfermagem e trabalhava no Hospital Moinhos de Vento, cheia de sonhos e expectativas sobre o futuro. Ricardo morava com a mãe numa casa antiga no bairro Auxiliadora, uma construção dos anos 50 com paredes grossas e um jardim que Conceição cuidava como se fosse sua razão de existir. Desde o primeiro dia em que pisei naquela casa, senti que havia algo errado. Conceição me recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos, daqueles sorrisos que aprendemos a identificar quando trabalhamos com pessoas há tempo suficiente. Era um sorriso falso, calculado, perigoso. A casa tinha um cheiro peculiar de naftalina misturado com incenso, e as paredes eram cobertas por fotografias de Ricardo em todas as fases da vida, desde bebê até a formatura. Não havia uma única foto do marido falecido, como se Conceição tivesse apagado propositalmente qualquer lembrança de que um dia dividiu o filho com alguém. Era como se ela quisesse que o mundo soubesse que Ricardo era exclusivamente dela. Durante os primeiros meses de namoro, Conceição mantinha uma cordialidade gélida comigo. Ela preparava jantares elaborados quando eu ia visitá-los, sempre perguntando sobre minha família, meu trabalho, meus planos. Mas havia algo nos olhos dela, uma análise constante, como se estivesse catalogando cada uma das minhas falhas para usar contra mim mais tarde. Ricardo, coitado, não percebia nada. Ele via a mãe sendo gentil comigo e ficava feliz, achando que finalmente havia encontrado uma namorada que ela aprovava. O primeiro sinal real de problema veio numa noite de dezembro, quando Ricardo teve que trabalhar até tarde no hospital. Conceição me convidou para ficar para o jantar mesmo assim. Disse que havia preparado lasanha e que seria desperdício comer sozinha. Ingenuamente aceitei. Durante a refeição, ela começou a fazer perguntas mais diretas sobre meus verdadeiros sentimentos por Ricardo. "Severina, querida", disse ela, cortando a lasanha com precisão cirúrgica, "você realmente acredita que tem futuro com meu filho?" A pergunta me pegou desprevenida. Respondi que claro, que o amava muito. Ela sorriu daquele jeito que já havia aprendido a temer. "Amor não paga conta, minha filha. Ricardo vai ser um médico respeitado. Vai precisar de uma esposa à altura. Alguém que entenda o mundo dele." Tentei argumentar que eu também trabalhava na área da saúde, que entendia sim o mundo dele. Foi quando ela soltou a primeira farpa venenosa. "Enfermagem é muito nobre, querida. Mas convenhamos, não é bem a mesma coisa, né?" O tom dela era suave, quase maternal, mas as palavras cortaram como lâmina. Saí da casa naquela noite com uma sensação estranha no peito, como se tivesse sido sutilmente humilhada, sem conseguir me defender adequadamente. Os meses se passaram
e eu comecei a perceber um padrão nos comportamentos de Conceição. Sempre que Ricardo e eu fazíamos planos para viajar, ela adoecia misteriosamente. Quando ele falava sobre nossos projetos futuros, ela mudava de assunto ou começava a contar histórias sobre as ex-namoradas dele, sempre enfatizando como eram mais adequadas para a família. Quando eu chegava na casa deles, ela comentava sobre como eu parecia cansada, sobre como meu trabalho devia ser estressante, sobre como talvez eu devesse descansar um pouco do relacionamento. Ricardo era completamente cego para essas manipulações. Quando eu tentava conversar com ele sobre o comportamento da mãe, ele me dizia que eu estava sendo paranoica, que Conceição sempre fora protetora, que era natural ela querer o melhor para ele. Ela só precisa de tempo para se acostumar com você, dizia ele, me beijando na testa como se eu fosse uma criança fazendo birra. O pedido de casamento aconteceu numa noite de julho, no Parque Farroupilha. Estava frio, mas as árvores estavam lindas, despidas de folhas, criando silhuetas fantasmagóricas contra o céu escuro. Ricardo havia preparado tudo nos mínimos detalhes, flores, velas, até mesmo um violinista escondido atrás de uma árvore. Quando ele se ajoelhou e abriu a caixinha com um anel, senti que meu coração ia explodir de felicidade. Por um momento esqueci completamente de Conceição e de todas as suas armadilhas. A reação dela ao saber do noivado foi teatral. Primeiro fingiu surpresa e alegria. Abraçou Ricardo, me beijou no rosto. Mas quando estávamos sozinhas na cozinha, preparando café para comemorar, ela se aproximou de mim e sussurrou: "Espero que você saiba no que está se metendo, Severina. Ser esposa de médico não é brincadeira. Muitas mulheres não aguentam a pressão." O tom dela era aparentemente preocupado, mas os olhos brilhavam com uma satisfação estranha. Os preparativos do casamento se tornaram um campo de batalha disfarçado. Conceição se ofereceu para ajudar com tudo, mas cada sugestão dela vinha carregada de críticas sutis. O vestido que eu escolhi era muito simples para tal ocasião. O buffet era adequado, considerando o orçamento. A igreja era pequena, mas aconchegante. Ela conseguia transformar cada elogio em uma ofensa velada, e eu me sentia cada vez mais diminuída, como se não fosse boa o suficiente para afamear a família dela. 2 meses antes do casamento, aconteceu algo que deveria ter sido um alerta vermelho para mim. Ricardo recebeu uma proposta de emprego em São Paulo, numa clínica conceituada. Era uma oportunidade incrível, com um salário excelente e possibilidade de especialização. Quando ele me contou, fiquei empolgada. Finalmente poderíamos sair da influência de Conceição e construir nossa própria vida. Mas quando ele falou sobre a proposta com a mãe, ela teve uma crise de ansiedade tão intensa que precisou ser levada ao hospital. "Como você pode pensar em abandonar sua mãe, Ricardo?" ela dizia entre lágrimas, segurando a mão dele na maca do pronto-socorro. "Eu só tenho você no mundo. Se você for embora, eu vou morrer de tristeza." Ricardo ficou dividido, mas eu vi nos olhos dele que a decisão já estava tomada. Ele recusou a proposta no dia seguinte, alegando que não podia deixar a mãe sozinha. O casamento aconteceu numa manhã ensolarada de outubro, na Igreja do Rosário, no centro histórico de Porto Alegre. Estava linda, com suas torres neoclássicas se destacando contra o céu azul. Quando caminhei pelo corredor em direção ao altar, vi Ricardo me esperando com aquele sorriso que havia me conquistado. E por um momento, senti que tudo valia a pena. Conceição estava na primeira fila, vestida com um conjunto rosa-choque que chamava mais atenção que o próprio vestido da noiva. Depois descobri que ela havia feito isso propositalmente. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se alguém tinha algum impedimento para o casamento, Conceição tossiu alto e disse: "Com licença", como se fosse falar alguma coisa. O coração disparou, mas ela apenas se levantou para buscar um lenço na bolsa. O momento passou, mas o recado estava dado. Ela podia, a qualquer momento, estragar minha felicidade. A lua de mel foi em Gramado, na Serra Gaúcha. Ricardo escolheu uma pousada romântica no centro da cidade, com vista para o Lago Negro. Foram 3 dias de pura felicidade, sem telefonemas de Conceição, sem interferências,
sem comentários maldosos. Pela primeira vez em anos, senti que Ricardo era realmente meu, que estávamos construindo algo juntos. Caminhamos de mãos dadas pelas ruas de pedra, visitamos as lojas de chocolate, jantamos em restaurantes aconchegantes. Era como se estivéssemos vivendo dentro de um conto de fadas. Mas os contos de fadas sempre chegam ao fim, e o nosso acabou no momento em que voltamos para Porto Alegre. Conceição havia decidido que seria melhor se ela morasse conosco, pelo menos nos primeiros meses de casamento, para ajudar Severina a se adaptar à rotina da família. Ricardo achou a ideia maravilhosa. Afinal, não teríamos gastos com aluguel. Conceição cozinhava muito bem, e ela poderia cuidar da casa enquanto nós trabalhávamos. A casa que havíamos alugado tinha 3 quartos, numa rua tranquila do bairro Petrópolis. Era perfeita para começarmos nossa vida juntos, até Conceição chegar com suas 4 malas e sua personalidade dominadora. No primeiro dia, ela reorganizou toda a cozinha, para ficar mais funcional. No segundo, mudou os móveis da sala, para aproveitar melhor o espaço. No terceiro, sugeriu que eu mudasse meus horários de trabalho para combinar melhor com a rotina da família. O que mais me incomodava era a sutileza com que ela fazia tudo. Nunca havia um confronto direto, nunca uma discussão aberta. Eram pequenas coisas, aparentemente insignificantes, que foram se acumulando como grãos de areia em uma máquina. Quando eu chegava do trabalho cansada e encontrava jantar pronto, ela dizia: "Imagina, querida, sei como deve ser difícil para você trabalhar o dia todo. Boa coisa que pelo menos eu posso ajudar em casa, né?" A frase soava como gentileza, mas o subtexto era claro. Eu era inadequada como dona de casa. Ricardo não percebia nada disso, ou fingia não perceber. Ele chegava do hospital, encontrava-te a casa arrumada, o jantar pronto, as roupas lavadas e passadas, e achava que havia acertado na escolha. Uma esposa que trabalhava fora e uma mãe que cuidava de tudo em casa. Para ele era a situação ideal. Para mim, era um pesadelo crescente. A primeira grande crise aconteceu 3 meses depois do casamento. Era aniversário de casamento dos meus pais, em Caxias do Sul, e eles haviam organizado uma festa para comemorar 40 anos juntos. Eu estava ansiosa para ir, levar Ricardo para conhecer melhor minha família, mostrar para meus pais como era feliz. Mas na véspera da festa, Conceição teve uma crise de pressão alta e precisou ir ao hospital. "Não posso deixar mamãe sozinha agora, Severina", disse Ricardo segurando minha mão no corredor do hospital. "Você entende, né? A pressão dela está muito alta. O médico disse que pode ser perigoso." Eu entendia, claro que entendia. Mas enquanto segurava a mão dele e concordava em cancelar a viagem, vi Conceição nos observando da maca. E por uma fração de segundo, juro que vi um sorriso de satisfação em seus lábios. O padrão se repetiu outras vezes. Sempre que tínhamos planos importantes, um fim de semana fora, uma festa, um jantar com meus amigos, Conceição ficava doente. Não eram doenças graves, nunca nada que pusesse a vida dela em risco real, mas sempre o suficiente para cancelar nossos planos. Ricardo jamais questionou essas coincidências. Para ele, a mãe era uma mulher frágil que precisava de cuidados, e ele era um filho exemplar. O casamento começou a se deteriorar lentamente, como uma construção atacada por cupins. Por fora, tudo parecia normal. Continuávamos morando juntos, trabalhando, cumprindo as obrigações sociais. Mas por dentro, a distância entre nós crescia a cada dia. Ricardo estava sempre dividido entre ser marido e ser filho, e eu me sentia cada vez mais sozinha, como uma intrusa na minha própria casa. Foi numa noite de março, quase 1 ano depois do casamento, que descobri a extensão real da manipulação de Conceição. Ricardo havia saído para um plantão no hospital, e eu voltei do trabalho mais cedo porque estava com dor de cabeça. Ao entrar em casa, ouvi Conceição falando ao telefone na cozinha. Ela não me viu chegar. "Não, Márcia, ela ainda não desistiu", dizia ela para amar a pessoa do outro lado da linha. "Mas acredita em mim, não vai demorar muito. Essa menina não tem estrutura para aguentar a pressão. Eu só preciso apertar mais um pouquinho que ela vai embora sozinha." Fiquei paralisada no corredor, sentindo o sangue gelar nas veias. Ricardo é muito ingênuo.
Acredita em tudo que eu falo sobre pressão alta e essas coisas. Ele nem desconfia que é tudo encenação. Conceição riu do outro lado da linha. E o som daquela risada me fez sentir náuseas. Claro que é tudo mentira, Márcia. Você me conhece. Eu tenho a pressão melhor que uma de 20 anos. Mas enquanto ele acreditar que preciso de cuidados, ele não vai conseguir se afastar de mim. E se ela tentar me tirar dele, eu faço escândalo. Finjo que estou passando mal. E pronto. Ela fica parecendo a bruxa má da história. Subi para o quarto em silêncio, com as pernas tremendo e o coração disparado. Tudo finalmente fazia sentido. As doenças sempre convenientes. As crises nos momentos estratégicos. A forma como ela conseguia fazer Ricardo se sentir culpado sempre que ele tentava ter uma vida independente. Era tudo calculado. Uma manipulação psicológica sofisticada que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Sentei na cama e chorei como não chorava há muito tempo. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de raiva, de frustração, de indignação. Como ela podia fazer isso? Como podia destruir deliberadamente a felicidade do próprio filho por puro egoísmo? E como eu podia provar para Ricardo que sua mãe era uma mentirosa manipuladora, sem parecer uma esposa ciumenta tentando causar problemas na família? Quando Ricardo chegou do hospital, tentei contar para ele o que havia ouvido. Escolhi minhas palavras cuidadosamente. Tentei ser diplomática, mas desde as primeiras frases, vi que ele não estava acreditando em mim. "Severina, você deve ter entendido errado", disse ele com aquela paciência forçada que usava quando achava que eu estava sendo irracional. Mamãe pode até exagerar um pouco quando se sente mal, mas nunca faria uma coisa dessas de propósito. "Ricardo, eu ouvi ela falando ao telefone", insisti, sentindo o desespero crescer na minha voz. Ela disse claramente que fingia as crises para nos separar. Ele balançou a cabeça como se eu fosse uma criança contando histórias fantasiosas. "Você está estressada, amor. O trabalho, essa adaptação de morar junto com mamãe. Talvez você precise de umas férias." Foi nesse momento que percebi que havia perdido. Não importava o que eu dissesse. Não importava as provas que eu trouxesse. Ricardo jamais acreditaria que sua mãe fosse capaz de tanta maldade. Conceição havia jogado suas peças com maestria ao longo de décadas, construindo uma imagem de mãe devotada e frágil, que era inquestionável aos olhos dele. Os meses seguintes foram um inferno psicológico. Conceição, percebendo que eu havia descoberto seu jogo, intensificou os ataques. Mas agora eles eram ainda mais sutis, ainda mais calculados. Ela começou a fazer comentários sobre meu peso. "Severina, você não acha que está um pouquinho mais gordinha? Ricardo sempre gostou de mulheres mais magrinhas." Sobre minha roupa. "Querida, essa blusa não está um pouco apertada?" Os homens não gostam quando a esposa se descuida da aparência. Sobre meu trabalho. "Coitada, deve ser tão cansativo cuidar de doentes o dia inteiro. Boa coisa que Ricardo tem uma profissão mais nobre, né?" Cada comentário era um pequeno corte na minha autoestima. E o pior era que ela fazia tudo na frente de Ricardo, que ouvia tudo e não dizia nada. Às vezes ele até concordava com a mãe. "É verdade, Severina. Você tem trabalhado demais ultimamente. Talvez devesse reduzir suas horas no hospital." Era como se eles dois estivessem se unindo contra mim, me transformando na vilã da história. O ponto de ruptura veio numa noite de julho, véspera do nosso primeiro aniversário de casamento. Eu havia planejado uma surpresa para Ricardo. Reservei um restaurante romântico, comprei um presente especial, arrumei tudo nos mínimos detalhes. Mas quando cheguei em casa para me arrumar, encontrei Conceição passando mal na sala, com Ricardo desesperado tentando medir a pressão dela. "Severina, que bom que você chegou", disse ele sem tirar os olhos da mãe. "A pressão da mamãe disparou do nada. Vou ter que levá-la para o hospital." Olhei para Conceição, que estava recostada no sofá com uma expressão de sofrimento que parecia saída de uma novela. Mas quando Ricardo se virou para buscar as chaves do carro, ela me olhou diretamente nos olhos e sorriu. Foi um sorriso rápido, quase imperceptível, mas estava ali, a confirmação de que tudo não passava de teatro. "Ricardo", tentei falar, "você não acha estranho ela passar mal justamente hoje?"
Ele me olhou como se eu tivesse sugerido que matássemos um filhote de cachorro. Severina, pelo amor de Deus! Minha mãe está passando mal e você está pensando em jantar fora? A decepção na voz dele me cortou como uma faca. Às vezes eu não reconheço você. Desde quando você ficou tão egoísta? Aquela palavra, egoísta, ecoou na minha cabeça durante toda a noite. Enquanto eles estavam no hospital, sentei sozinha na cozinha, olhando para o bolo de aniversário que havia comprado, para as velas que nunca seriam acesas, para os sonhos que estavam se desfazendo diante dos meus olhos. Foi naquele momento que entendi que havia perdido Ricardo definitivamente. Conceição havia conseguido transformá-lo contra mim, usando sua própria bondade como arma. O final do casamento veio de forma gradual e inevitável, como uma doença terminal que todos sabem que vai acontecer, mas ninguém quer admitir. Ricardo e eu paramos de conversar sobre o futuro. Paramos de fazer planos juntos. Paramos de sonhar. Ele estava completamente absorvido pelos cuidados com a mãe, que havia se tornado uma inválida voluntária, sempre precisando de alguma coisa, sempre se sentindo mal na hora errada. Eu comecei a trabalhar horas extras no hospital, não apenas pelo dinheiro adicional, mas principalmente para evitar ficar em casa. A atmosfera lá havia se tornado irrespirável, carregada de tensões não ditas e ressentimentos acumulados. Conceição tinha vencido. Ela havia conseguido me expulsar da minha própria casa, sem precisar pedir para eu ir embora. Foi numa manhã de dezembro, véspera do Natal, que tudo chegou ao fim. Ricardo havia saído cedo para trabalhar, e eu estava terminando de me arrumar para ir ao hospital, quando Conceição apareceu na porta do quarto. Ela estava com uma expressão diferente, quase triunfante. "Severina!" disse ela, se apoiando na porta como se estivesse fraca. "Eu acho que precisamos ter uma conversa de mulher para mulher." Meu sangue gelou, mas respondi que estava atrasada para o trabalho. "Só vai levar um minutinho, querida. É sobre o bem-estar do Ricardo." "Tá." Ela se sentou na poltrona do quarto. Aquela que um dia eu havia escolhido com tanto carinho para decorar nosso cantinho íntimo. "Você já percebeu como o Ricardo está magro ultimamente? Como ele parece cansado." Era verdade, ele estava diferente, mais abatido, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. "Você sabe por que ele está assim, Severina?" Esperei em silêncio, sabendo que ela ia me contar de qualquer forma. "Ele está assim porque se sente dividido, coitadinho, entre a esposa e a mãe. Ele quer agradar todo mundo e está se matando no processo." Conceição suspirou teatralmente. "Eu já sou velha, já vivi minha vida. Se eu morrer amanhã, pelo menos vou morrer sabendo que fiz tudo pelo meu filho." "Mas e você, Severina? Você vai conseguir viver sabendo que está destruindo a paz dele?" As palavras dela eram como punhaladas certeiras, porque, no fundo, eu sabia que havia uma gota de verdade no que ela dizia. Ricardo estava realmente sofrendo, dividido entre duas mulheres que o amavam de formas diferentes e incompatíveis. "Ele é um homem bom demais para escolher entre nós", continuou Conceição. "Por isso, alguém precisa ter a coragem de fazer a escolha por ele. Alguém precisa se sacrificar pelo bem dele. E você acha que deveria ser eu?" Não era uma pergunta, era uma constatação. Conceição sorriu daquele jeito que já havia aprendido a odiar. "Você é nova, Severina. Vai encontrar outro marido, vai ter filhos, vai ser feliz. Eu só tenho o Ricardo. Se eu perdê-lo, não me resta mais nada neste mundo." Ela se levantou da poltrona, fingindo dificuldade para caminhar. "Mas é claro que a decisão é sua, querida. Eu só quis dividir minhas preocupações com você." Depois que ela saiu do quarto, sentei na cama e chorei até não ter mais lágrimas. Porque, por mais que eu odiasse admitir, Conceição tinha razão sobre uma coisa. Ricardo estava sofrendo, e eu o amava demais para continuar sendo a causa do sofrimento dele. Se minha presença estava tornando a vida dele um campo de batalha, talvez a coisa mais amorosa que eu pudesse fazer fosse sair de cena. Passei o dia inteiro no hospital pensando sobre a conversa. Observei as famílias dos pacientes. Vi como o amor às vezes significa deixar ir. Como às vezes amar alguém significa aceitar que não somos a melhor coisa para essa pessoa. Quando voltei para casa naquela noite,
Ricardo estava na sala assistindo televisão com a mãe. Eles pareciam tão em paz juntos, tão completos, que me senti como uma intrusa invadindo um momento íntimo. Ricardo, disse eu, me sentando ao lado dele no sofá. Precisamos conversar. Conceição imediatamente fingiu que ia sair da sala. Vocês querem privacidade, eu vou para o quarto. Mas Ricardo pediu para ela ficar. Não precisa, mamãe. Somos todos família aqui. Mais uma vez ele havia escolhido incluí-la em um momento que deveria ser nosso. Eu acho que nossa relação não está funcionando. Comecei, tentando manter a voz firme. Nós dois mudamos muito desde que nos casamos. Talvez tenhamos nos casado cedo demais, sem nos conhecer direito. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse processando as palavras. Conceição mantinha uma expressão de preocupação maternal, mas eu podia ver a satisfação escondida em seus olhos. Você quer o divórcio? Perguntou ele finalmente. A palavra saiu pesada, carregada de todos os sonhos desfeitos e promessas quebradas. Confirmei com a cabeça, sem conseguir falar. É melhor para nós dois, Ricardo. Você precisa de alguém que entenda melhor sua família, suas necessidades. E eu preciso de espaço para crescer, para descobrir quem eu sou fora desta dinâmica. Ricardo não tentou me convencer a ficar. Não houve uma grande discussão. Não houve promessas de que as coisas iam mudar. Ele apenas concordou, com a mesma resignação de quem aceita um diagnóstico terminal. Conceição sussurrou algumas palavras de consolo. Às vezes é melhor mesmo, queridos. Vocês dois merecem ser felizes. Mas eu podia sentir a Vitória radiando dela como calor. Saí de casa naquela mesma semana. Aluguei um apartamento pequeno no bairro Cidade Baixa. Levei apenas minhas roupas e alguns livros. Deixei para trás todos os presentes de casamento. Todas as lembranças de um futuro que não ia mais acontecer. O divórcio foi rápido e amigável. Dividimos os bens poucos que tínhamos acumulado. Não havia filhos para complicar as coisas. Não havia grandes disputas. Apenas duas vidas se desfazendo de forma civilizada e melancólica. Os primeiros meses após o divórcio foram os mais difíceis da minha vida. Acordava de madrugada com o peito apertado, lembrando de conversas que nunca mais aconteceriam, de planos que nunca se realizariam. Trabalhava horas excessivas no hospital. Voluntariava para todos os plantões extras. Qualquer coisa, para manter a mente ocupada e longe das lembranças. Aos poucos, porém, comecei a reconstruir minha vida. Fiz novos amigos, retomei hobbies que havia abandonado durante o casamento. Comecei a terapia para entender por que havia permitido que alguém me diminuísse tanto. Foi doloroso descobrir que eu havia perdido muito de minha personalidade, tentando me encaixar na ideia que Conceição tinha de uma esposa adequada para seu filho. 2 anos depois do divórcio, soube por amigos em comum que Ricardo havia se casado novamente. A nova esposa era filha de um médico conhecido, formada em medicina também, com uma família tradicional de Porto Alegre. Era exatamente o tipo de mulher que Conceição sempre quis para o filho. Alguém que ela não conseguiria intimidar ou manipular facilmente. Senti uma pontada de tristeza, mas também um alívio estranho. Ricardo havia encontrado alguém mais adequada para o mundo dele. Os anos se passaram. Construí uma carreira sólida na enfermagem. Me especializei em cuidados intensivos. Comprei meu próprio apartamento. Namorei algumas vezes, mas nunca consegui me comprometer completamente com ninguém. Havia sempre uma parte de mim que permanecia guardada, protegida contra futuras manipulações. A experiência com Conceição havia me tornado mais cautelosa, mais desconfiada, talvez mais sábia, mas também mais solitária. De tempos em tempos recebia notícias sobre Ricardo através de conhecidos. Ele havia se tornado um cirurgião respeitado, tinha 2 filhos, parecia feliz. Conceição havia se transformado na avó perfeita, sempre postando fotos dos netos nas redes sociais, sempre organizando reuniões familiares. Para quem via de fora, ela era uma senhora adorável, uma matriarca devota que havia criado um filho exemplar. Ninguém suspeitaria da crueldade calculada que eu havia conhecido. Durante quase 10 anos, não tive contato algum com eles. Era como se aquela parte da minha vida tivesse acontecido com outra pessoa, em outro tempo. Até que, numa manhã de segunda-feira, meu telefone tocou no hospital. Era Ricardo.
Severina, disse ele. E só de ouvir minha voz pronunciando meu nome, senti o coração acelerar. Eu sei que é estranho eu estar ligando depois de tanto tempo, mas é sobre a mamãe. A voz dele estava diferente, mais cansada, carregada de uma tristeza que eu nunca havia ouvido antes. Ela teve um AVC há 3 dias. Está internada aqui no Hospital Moinhos, no CTI. Fiquei em silêncio processando a informação. Os médicos disseram que o quadro é grave, continuou Ricardo. Ela pode não sair do coma. E, bem, a Patrícia e eu estamos divorciados há 2 anos. Os meninos moram comigo, mas eu trabalho muito. E, Severina, eu sei que é muita cara de pau minha, mas você é a única pessoa que eu conheço que entende de cuidados intensivos e que teve paciência suficiente para aguentar sua mãe. Completei a frase. Ele riu, mas era um riso sem humor, carregado de ironia amarga. É mais ou menos isso, sim. Severina, eu sei que não tenho o direito de pedir nada para você, mas você poderia vir aqui só para dar uma olhada nela e me dizer o que você acha do quadro? Desliguei o telefone sem dar uma resposta definitiva, mas já sabia que iria. Não por Ricardo, não por Conceição, mas por mim mesma. Havia algo inacabado naquela história. Uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Talvez fosse a hora de enfrentar os fantasmas do passado. Quando cheguei ao hospital, Ricardo estava na sala de espera do CTI, com a aparência de alguém que não dormia há dias. O cabelo estava despenteado, a barba por fazer, os olhos vermelhos de cansaço e preocupação. Quando me viu, levantou-se rapidamente, como se não acreditasse que eu havia realmente aparecido. Severina, obrigado por ter vindo, disse ele. E por um momento pareceu que ia me abraçar, mas se conteve. Ela está no leito 7. O neurologista disse que as chances são poucas. Caminhamos juntos até a entrada do CTI, onde eu me paramentei com avental, luvas e máscara. Há anos não pisava naquele hospital como visitante, apenas como profissional. Ver Conceição naquele estado foi um choque maior do que eu esperava. A mulher que um dia me parecera uma força da natureza, invencível e manipuladora, estava reduzida a um corpo frágil conectado a tubos e monitores. Seu rosto, sem a maquiagem cuidadosa que sempre usava, parecia menor, mais humano. Os cabelos grisalhos estavam despenteados contra o travesseiro branco, e sua respiração dependia completamente do ventilador mecânico. Peguei o prontuário e analisei os exames. AVC isquêmico extenso, comprometimento de áreas motoras e da fala, edema cerebral significativo. Os números não eram animadores. Mesmo que ela sobrevivesse, as sequelas seriam graves. Paralisia, dificuldades de comunicação, dependência total para atividades básicas. O que você acha? Perguntou Ricardo quando saí do quarto. Sua voz tremia ligeiramente, como a de uma criança assustada, perguntando se o monstro debaixo da cama era real. Olhei para ele, para esse homem que um dia havia sido meu marido, que havia escolhido a mãe em detrimento do nosso casamento, e senti uma mistura estranha de pena e ressentimento. É grave, Ricardo. Muito grave. Mesmo que ela acorde, não será a mesma pessoa de antes. Ele assentiu como se já soubesse a resposta, mas precisasse ouvir de alguém em quem confiasse. E se ela acordar, ela vai precisar de cuidados intensivos por muito tempo. Fisioterapia, fonoaudiologia, acompanhamento médico constante. Eu posso pagar por tudo isso, disse ele rapidamente. Tenho plano de saúde bom, tenho condições financeiras. O problema sou eu, Severina. Eu não sei cuidar de ninguém. Nunca aprendi. Sempre foi ela quem cuidou de mim. A ironia da situação não passou despercebida para mim. Conceição havia criado um filho tão dependente dela que agora, quando ela precisava de cuidados, ele não sabia como retribuir. Nos dias seguintes, voltei várias vezes ao hospital. Oficialmente, estava apenas ajudando Ricardo a entender o quadro clínico e as opções de tratamento. Mas, na verdade, estava tentando entender meus próprios sentimentos em relação àquela situação. Por que me importava com o que aconteceria com Conceição? Por que não conseguia simplesmente dar as costas e seguir minha vida? Foi durante uma dessas visitas que encontrei a resposta. Estava sozinha no quarto com Conceição,
verificando os sinais vitais no monitor, quando ela abriu os olhos pela primeira vez desde o AVC. Foram apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para que nossos olhares se cruzassem. Havia algo diferente naqueles olhos. Não a malícia calculada que eu lembrava, mas uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Naquele momento, entendi que Conceição não era o monstro que eu havia construído em minha mente durante todos esses anos. Ela era uma mulher que havia perdido o marido jovem e havia se agarrado ao filho com um desespero que a havia transformado em alguém cruel. Isso não justificava o que ela havia feito comigo, mas ajudava a explicar. E de alguma forma estranha, isso me libertou do ódio que havia carregado por tanto tempo. Eu vou cuidar dela, disse para Ricardo naquela tarde. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Severina, você não pode estar falando sério. Depois de tudo que ela fez com você, depois do nosso casamento, interrompi antes que ele terminasse a frase. Não é por ela, Ricardo. E não é por você. É por mim. Eu preciso fazer isso por mim. Era difícil explicar para ele algo que eu mesma ainda estava tentando entender. Durante todos esses anos, eu carreguei raiva, ressentimento, mágoa. Isso me transformou em alguém que eu não quero ser. Cuidar dela é minha forma de me libertar de tudo isso. Conceição ficou quase 2 meses no hospital antes de receber alta. Durante esse período, seu quadro se estabilizou, mas as sequelas foram exatamente as que os médicos haviam previsto. Ela recuperou a consciência, mas perdeu a capacidade de falar claramente e tinha paralisia do lado direito do corpo. Precisaria de cuidados constantes para o resto da vida. Ricardo tentou várias vezes me convencer a mudar de ideia. Severina, isso é loucura. Você tem sua própria vida, sua carreira. Não pode jogar tudo fora para cuidar de alguém que não foi boa com você. Mas minha decisão estava tomada. Havia algo catártico na ideia de cuidar de alguém que havia tentado me destruir. Era como se eu estivesse provando, para mim mesma, para ela, para o universo, que eu era a melhor pessoa do que ela havia imaginado. Organizei tudo nos mínimos detalhes. Pedi demissão do hospital e me registrei como cuidadora particular. Aluguei uma casa térrea no bairro Menino Deus, próxima ao hospital para emergências. Adaptei tudo para as necessidades de Conceição. Barras de apoio no banheiro, cama hospitalar na sala, rampa na entrada. Quando ela recebeu alta, estava tudo preparado para recebê-la. O primeiro dia foi surreal. Conceição chegou de ambulância, numa cadeira de rodas, com um olhar perdido que não reconhecia completamente onde estava. Ela me olhava com uma expressão que misturava confusão, medo e algo que poderia ser gratidão. Suas tentativas de falar resultavam em sons incompreensíveis e ela se frustrava facilmente. Cuidar dela era exaustivo física e emocionalmente. Precisava ajudá-la com tudo: banho, alimentação, medicamentos, exercícios de fisioterapia. Ela havia se tornado uma criança grande, dependente e às vezes rebelde. Nos primeiros meses ela tentava me morder quando eu tentava escová-la os dentes. Jogava comida quando não gostava do sabor. Chorava inconsolavelmente quando eu saía de perto por mais de alguns minutos. Mas aos poucos, algo começou a mudar entre nós. Conceição começou a me reconhecer não como a ex-nora que ela havia maltratado, mas como a pessoa que estava ali, todos os dias, cuidando dela com paciência e carinho. E eu comecei a vê-la não como a vilã da minha história de amor, mas como uma mulher idosa, doente e assustada, que havia perdido tudo o que dava sentido à sua vida. Uma noite, cerca de 6 meses depois que ela veio morar comigo, aconteceu algo que mudou nossa relação para sempre. Conceição havia passado o dia inquieta, mais agitada que o normal. Por volta das 2 da manhã, acordei com o som dela chorando no quarto ao lado. Quando acendi a luz, encontrei-a tentando sair da cama sozinha, o que era perigoso devido à paralisia. "O que foi, dona Conceição?" perguntei, ajudando-a a se acomodar melhor na cama. Ela me olhou com aqueles olhos que um dia foram tão maliciosos e agora pareciam apenas cansados. Tentou falar, mas as palavras saíram embaralhadas. Peguei a prancheta com letras que usávamos para comunicação e esperei pacientemente enquanto ela apontava uma a uma. D-E-S-C-U-L-P-A.
ela soletrou lentamente. Depois, H-E-L-E-N-A. E por último, P-E-R-D-N-O. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Durante todos aqueles anos, eu havia esperado por um pedido de desculpas que nunca veio. E agora, quando ela não podia mais me machucar, quando estava completamente vulnerável, ela finalmente reconhecia o que havia feito. Está tudo bem, Dona Conceição, disse eu, segurando sua mão boa. Eu perdoo você, e espero que você me perdoe também. Ela me olhou com uma expressão de surpresa. Apontou para si mesma com o dedo indicador, como se perguntasse: me perdoar do quê? Por eu não ter sido a nora que a senhora queria, expliquei. Por não ter lutado mais pelo Ricardo. Por ter desistido tão facilmente do nosso casamento. Conceição balançou a cabeça vigorosamente, tentando formar palavras que não conseguia pronunciar. Foi então que ela pegou minha mão e a levou até seu rosto, pressionando-a contra sua bochecha úmida de lágrimas. Era o primeiro gesto de carinho genuíno que ela havia demonstrado por mim em todos os anos que nos conhecíamos. E naquele momento, senti que finalmente havia encontrado a paz que procurava há tanto tempo. Os anos que se seguiram foram os mais estranhos e, ao mesmo tempo, os mais gratificantes da minha vida. Conceição e eu desenvolvemos uma rotina, uma forma de comunicação, até mesmo uma amizade peculiar. Ela nunca recuperou totalmente a fala, mas aprendeu a se expressar de outras formas. Seus olhos se iluminavam quando eu chegava perto. Segurava minha mão durante os filmes que assistíamos juntas. Tentava sorrir quando eu contava piadas ruins. Ricardo vinha nos visitar uma vez por semana, sempre trazendo flores para a mãe e algum presente para mim. Chocolates, livros, pequenos mimos que demonstravam sua gratidão. Ele havia envelhecido prematuramente. Carregava nos ombros o peso da culpa por não conseguir cuidar da mãe sozinho. Às vezes, quando Conceição cochilava na cadeira de rodas no jardim, nós conversávamos sobre o passado. Você sabe que eu só descobri a verdade sobre as manipulações dela depois do AVC? Disse ele numa dessas tardes. Quando fui arrumar os papéis dela, encontrei um diário. Tinha tudo lá. Severina. Todos os planos para nos separar. Todas as mentiras sobre as doenças. Até mesmo uma lista dos seus defeitos que ela ia explorar para me convencer de que você não servia para mim. Sua voz estava carregada de arrependimento. Ela anotava tudo, como se fosse uma estratégia de guerra. Confirmei que sempre havia desconfiado disso, mas que nunca havia conseguido provar. Por que você nunca me mostrou esse diário? Perguntei. Ele suspirou fundo. Porque descobri tarde demais. Você já estava cuidando dela há 2 anos quando achei. E percebi que você já havia superado tudo aquilo. Que tinha encontrado uma forma de transformar a dor em algo maior que ela. Era verdade. Cuidar de Conceição havia me transformado em uma pessoa melhor. Havia me ensinado sobre perdão, sobre compaixão, sobre como o amor pode assumir formas que nunca imaginamos. Não era o amor romântico que eu havia sentido por Ricardo, nem o amor familiar que sentia por meus pais. Era um amor mais complexo, forjado na dor e temperado com misericórdia. Conceição viveu mais 5 anos sob meus cuidados. Foram anos de pequenas vitórias e grandes derrotas, de progressos lentos e recaídas inesperadas. Ela desenvolveu problemas respiratórios, teve algumas pneumonias, sofreu mais 2 pequenos AVCs que a deixaram ainda mais frágil. Mas também teve momentos de lucidez surpreendente, em que seu olhar se tornava penetrante e ela tentava comunicar coisas complexas. Em um desses momentos, cerca de 1 mês antes de morrer, ela conseguiu pronunciar claramente uma frase completa. A única que disse durante todos aqueles anos de cuidados. Estávamos no jardim, ela na cadeira de rodas tomando sol da tarde, quando de repente segurou minha mão com uma força que não demonstrava há muito tempo. Severina, disse ela com a voz rouca mas clara. Obrigada por me amar quando eu não merecia. Foram suas últimas palavras compreensíveis. Morreu 3 semanas depois, durante o sono, de forma pacífica. Encontrei-a pela manhã com uma expressão serena no rosto, como se, finalmente, tivesse encontrado a paz que havia buscado durante toda a vida. O funeral foi pequeno, apenas alguns parentes distantes, Ricardo, eu
e os enfermeiros que haviam ajudado nos cuidados domiciliares nos últimos anos. Durante a cerimônia pensei em tudo o que havia acontecido. Como o ódio havia se transformado em compaixão. Como a vingança havia dado lugar ao cuidado. Como duas mulheres que haviam se detestado profundamente haviam encontrado uma forma de se amar. Após a morte de Conceição, Ricardo tentou me convencer a aceitar uma herança que ela havia deixado para mim. Ela mudou o testamento há 2 anos, disse ele, me mostrando os documentos. Deixou a casa do Auxiliadora para você, mais uma quantia em dinheiro. Disse que você merecia, por tudo que fez por ela. Recusei. Não havia cuidado dela por dinheiro ou propriedades. Havia cuidado dela porque precisava provar para mim mesma que era capaz de perdoar, de amar incondicionalmente, de ser melhor que meus próprios ressentimentos. Hoje, 5 anos depois da morte de Conceição, trabalho como supervisora de cuidados paliativos em um hospital particular. Minha experiência cuidando dela me deu uma perspectiva única sobre o que significa acompanhar alguém nos momentos finais da vida. Ensino outros cuidadores sobre a importância da dignidade, da compaixão e do perdão no processo de cuidar. Ricardo se casou novamente, desta vez com uma mulher mais madura, viúva como ele havia se tornado. Tem uma filha pequena com ela e parece genuinamente feliz. Às vezes nos encontramos para tomar café, conversamos sobre a vida, sobre como as pessoas mudam, sobre como às vezes precisamos perder tudo para encontrar quem realmente somos. Ele me pergunta às vezes se eu me arrependo de ter dedicado tantos anos de minha vida para cuidar de sua mãe. É uma pergunta difícil de responder. Cuidar de Conceição me custou a possibilidade de ter minha própria família, minha própria vida amorosa. Passei os melhores anos da minha vida adulta cuidando de alguém que havia tentado me destruir. Do ponto de vista prático, pode parecer uma decisão equivocada. Mas quando penso na mulher que me tornei através dessa experiência, sei que não mudaria nada. Aprendi que o perdão não é um presente que damos aos outros. É um presente que damos a nós mesmos. Aprendi que o amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios que não fazem sentido para quem observa de fora. Aprendi que podemos escolher quem queremos ser, independentemente de como os outros nos tratam. Conceição me ensinou, mesmo sem querer, lições preciosas sobre a natureza humana. Ela me mostrou como o medo pode transformar pessoas em monstros, como o amor possessivo pode ser mais destrutivo que o ódio, como todos nós somos capazes tanto da maior crueldade quanto da mais profunda redenção. Hoje, quando conto essa história para outras pessoas, muitas me perguntam como consegui perdoar alguém que havia me causado tanto mal. A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Eu perdoei porque guardar rancor estava me machucando mais que tinha machucado a ela. Eu perdoei porque percebi que Conceição era uma mulher ferida que havia perdido a capacidade de amar de forma saudável. Eu perdoei porque queria ser livre. E vocês que me escutaram até aqui, já se perguntaram quantas Conceições existem em suas próprias vidas? Quantas pessoas que nos magoaram estão, na verdade, agindo a partir de suas próprias dores e medos? Quantas vezes nós mesmos fomos a Conceição na vida de alguém, causando dor porque estávamos com dor? O perdão não significa aceitar comportamentos abusivos ou permitir que as pessoas nos machuquem impunemente. Significa escolher não carregar o veneno do ressentimento em nossos corações. Significa entender que magoar quem nos magoa não cura nossa dor, apenas multiplica a dor no mundo. Cuidar de Conceição foi minha forma de quebrar um ciclo de dor, que poderia ter se perpetuado por gerações. Foi minha forma de transformar uma história de amor que terminou mal em uma história de redenção, que mudou a vida de todos os envolvidos. Foi minha forma de provar que o amor sempre vence, mesmo quando precisa assumir formas que nunca imaginamos. Se existe uma lição que quero deixar com vocês hoje, é esta. Nunca sabemos que tipo de amor o mundo precisa de nós. Às vezes, é o amor romântico que nos faz casar e construir famílias. Às vezes, é o amor familiar que nos faz cuidar de nossos pais idosos. E às vezes, é o amor mais improvável de todos, aquele que oferecemos para quem menos merece. Porque
É exatamente esse amor que tem o poder de transformar o mundo. Conceição morreu, sendo amada por alguém que ela havia tentado destruir. Eu vivi uma vida de propósito, cuidando de alguém que havia tentado arruinar minha felicidade. E ambas fomos transformadas por essa experiência impossível. A vida tem dessas ironias cruéis e belas. E às vezes, só entendemos o sentido de tudo no final da história. Quando olhamos para trás e vemos como cada dor, cada escolha, cada ato de perdão nos moldou na pessoa que nos tornamos. Essa é minha história. Uma história de amor que começou como ódio, de cuidado que nasceu da dor, de redenção que floresceu na terra árida do ressentimento. E se hoje sou uma pessoa melhor do que era há 20 anos, devo isso, paradoxalmente, à mulher que tentou destruir minha felicidade. Porque, às vezes, nossos maiores inimigos são nossos maiores professores. E, às vezes, a vingança mais doce é simplesmente escolher ser uma pessoa melhor. Essa é a minha história. E esta é a pergunta que deixo para você. Quando a vida te quebrar, como você escolherá se reconstruir? Escreve aqui embaixo nos comentários. Vou amar ler e te responder. Bom, se você gostou desta história, deixa o seu like, o seu comentário. Compartilha com outra pessoa que precisa. E se você ainda não é nosso inscrito, inscreva-se aqui. Você vai aprender muitas coisas com as histórias das vovós. Vou deixar aqui no final outra história. Clica e assista. Outra vovó contando a sua história. Que o nosso Deus Todo-Poderoso abençoe você e toda a sua família. Beijão.